Olá, pessoal, boa noite. Olá, Eu sou... pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu sou a Temos professora a sua Fernanda aula. Pascoal. E hoje eu vou estar aqui com vocês compartilhando essa experiência junto com a minha parceira, Denise, que vai se apresentar também. A gente está um pouco preocupada porque está chovendo no estado do Rio de Janeiro todo, tem muita instabilidade de internet, mas eu acho que o nosso objetivo hoje com vocês é compartilhar um pouco das nossas experiências, né? A gente fazer uma troca. Então, eu acho que a gente pode combinar de vocês fazerem uso por meio das mensagens, e aí, quando a gente tiver um momento para falar, de repente, levantar a mãozinha, quem quiser fechar com a imagem, ficar com a imagem fechada, de repente, por conta da internet, também pode, abre quando precisar falar. Eu acho que garante um pouco mais de estabilidade, né, para os servidores, para a gente conseguir levar adiante até onde der, por conta dessas questões, essas incorrências do tempo, né? Eu sou professora Fernanda Pascoal, eu sou professora do município do Rio de Janeiro, trabalho no município há 14 anos, e eu trabalho muito com projetos literários, eu tenho alguns prêmios, né, do governo federal, da Alerj, todos voltados para essas ações da promoção de leitura. Eu vou deixar a Denise se apresentar agora para a gente começar a nossa conversa. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Denise Siqueira, parceira aí da Fernanda Pascoal, no município do Rio de Janeiro, professora do Rio de Janeiro há 12 anos, atuando com turmas do ensino fundamental, mais especificamente com alfabetização. Também atuei como coordenadora pedagógica dessa mesma rede durante 5 anos, também desenvolvendo projetos aí, muitos em parceria com a Fernanda. Trabalhei no município de Itaboraí durante 10 anos, como professora orientadora educacional, com educação de jovens e adultos, então com uma outra vertente aí da alfabetização, mas não menos encantadora e menos desafiadora, né? A alfabetização sempre nos desafiando e nos convocando a estudar, a pensar e a refletir e a botar a mão na massa para fazer com que as coisas aconteçam, né, para os nossos alunos. E aceitei com muita alegria, né, muito honrada com esse convite, eu e a Fernanda, estarmos aqui compartilhando com vocês essa noite um pouquinho das nossas experiências e a gente espera aí poder contribuir, né, para as práticas de vocês e também receber contribuições para as nossas práticas. A gente ficou muito animado com esse convite, a gente tem acompanhado o crescimento, né, e o quanto que a educação de Maricá tem sido notícia. Então, eu acho que é um privilégio para a gente hoje estar nesse lugar de estar compartilhando com vocês. A gente fala muito em compartilhar porque a gente gosta de ouvir também. Eu falo para caramba, vocês vão ver, mas eu gosto muito de ouvir. E eu acho que quando a gente fala sobre alfabetização, a gente fala sobre troca, principalmente, né? Então, eu acho que é um lugar que a gente vai ter nesse período agora para a gente trocar. Nós vamos apresentar um pouco do que a gente faz, do que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, mas sempre que vocês quiserem, por favor, falem, se coloquem, perguntem, que a gente está aqui hoje justamente para isso, tá? O tema que a gente tem hoje é o que aprendo enquanto ensino, práticas alfabetizadoras significativas. Essa questão das práticas alfabetizadoras significativas é uma coisa que a gente vivencia muito nas nossas práticas, né? A gente tem uma abordagem juntas, que é ler, experimentar, escrever e encantar, onde o encantamento e o significado e o sentido, ele permeia tudo aquilo que a gente faz no coletivo e no individual, nas nossas salas de aula. A gente, quando constrói projetos dentro da nossa unidade, a gente constrói projetos para o coletivo e a gente constrói projetos para dentro da nossa própria sala de aula. E aí, pensar a alfabetização é sempre um momento de start, né? Como a gente começa todo esse processo de trazer significado, de trazer sentido, de trazer encantamento para essas crianças que estão chegando, né, nesse início de escolarização, essa criança que chega aos 6 anos na escola, como é que a gente vai avaliar, como é que a gente vai começar esse trabalho e por onde a gente vai começar esse trabalho. E em conversa aqui com a Alessandra, em conversa com a Aline, a gente foi entender um pouquinho
o que norteia Maricá, como Maricá está se organizando, né, e discutindo o que está em pauta para Maricá em relação à alfabetização. E aí a Denise vai apresentar para vocês algumas coisas que eu acho que vocês já sabem, e por isso fiquem à vontade para estar conversando com a gente, tá? Pode passar o slide. Vocês vão ouvir a gente falar bastante essa noite sobre encantamento. A gente tem muito isso por prática e por acreditar muito que a gente precisa encantar o nosso aluno, encantar o nosso colega, encantar a nossa comunidade, construir, né, um trabalho, construir uma prática realmente significativa e com sentido. E a gente parte, né, sempre de algum lugar. Essa criança, ela já fala, ela já compreende, ela já se comunica, e ela chega à escola, né, com toda essa bagagem. A gente fala muito sobre isso sempre, né, de que a criança traz muita coisa para a escola, mas a gente precisa, de fato, localizar, mapear, entender onde essa criança está, para, assim, a gente conseguir dar sequência, dar prosseguimento, fazer as intervenções necessárias, né, para a gente poder fazer as intervenções, para a gente poder planejar, projetar, pensar junto, promover, proporcionar possibilidades de crescimento para essa criança. A gente precisa entender onde essa criança está. Então, normalmente, a gente parte, como professor alfabetizador, das hipóteses de escrita que essa criança está. Ela chegou à escola e a gente vai fazer as nossas avaliações, né, para entender em que ponto que essa criança está. As hipóteses de escrita utilizadas, né, em todas as redes, utilizadas por todos os professores alfabetizadores, costumam ser e precisam ser o nosso norte. A gente precisa entender em que ponto essa criança está, para assim a gente conseguir. Como é que a gente entende em que ponto essa criança está? Permitindo que ela escreva. Tem muito professor que tem medo de deixar a criança escrever, porque ela ainda não sabe, porque a gente ainda não ensinou aquela letra, a gente ainda não ensinou aquela sílaba, talvez, ou ela ainda não conheceu o número de títulos de literatura. Mas a criança traz, né, normalmente as crianças que já vieram da educação infantil, principalmente, conhecimento da letra do próprio nome, ela está no mundo letrado, então a gente precisa entender o que ela já conhece desse mundo letrado, em que ponto que ela está, para a gente mapear e construir junto com ela esse percurso que vai se dar a partir dali. Então a gente começa aqui trazendo para vocês um pouquinho da questão da psicogênese da escrita, né, falando aqui das 4 hipóteses, pré-silábica, silábica, silábica, alfabética e silábica. Vou pedir para passar o slide, por favor, porque a gente começa, né, entendendo essa criança lá no iniciozinho da sua alfabetização, na hipótese pré-silábica, que é quando essa criança utiliza letras indiscriminadamente, às vezes alguns sinais gráficos também, ela ainda não entendeu bem como é que a coisa acontece, e aí ela utiliza o que ela conhece, o repertório que ela tem, e daí a importância de nós estarmos sempre ampliando o repertório dessa criança, oferecendo possibilidades dela ter contato com esse mundo letrado, com esse mundo escrito, para que esse repertório vá se ampliando e para que ela vá tendo ferramentas dentro do conhecimento dela para ir ousando, testando, elaborando novas possibilidades e refletindo sobre a língua escrita. Então, na hipótese pré-silábica, essa criança ela vai usar um número indeterminado de letras. Existem crianças que, inclusive, para formiga, usam uma quantidade pequenininha de letra, porque faz relação ao tamanho do animal. Para leão, que é grande, costuma usar uma quantidade maior. Costuma usar as letras do próprio nome, porque são letras que ela já conhece, né? Então, ela costuma repetir aquelas letras, sem fazer muita associação nesse momento da alfabetização ao som dessas letras. Ela vai usando as letras sem estar, nesse momento, fazendo muita relação ao som dessas letras. Se quiser passar o slide, pode passar, por favor. Depois da pré-silábica, a gente vai para a hipótese silábica. Normalmente essa criança está aí nesse percurso, né? Ela conseguiu aumentar o seu repertório, ela conseguiu dominar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como é que a coisa do som vai acontecendo, fazer essa relação com os fonemas, grafema, fonema. Ela começa a entender a partir do repertório que ela vai ganhando, de tudo que a gente vai fazendo na sala de aula, de todas as leituras, de todas as escritas coletivas, né, do trabalho com o nome próprio, com o nome dela, com o nome do colega. Ela vai aprendendo a conhecer, ela vai conhecendo outras letras, né, e ela vai começando a ganhar mais repertório. E aí ela vai para a hipótese silábica, que é quando ela entende que a gente usa uma sílaba
para cada palavra, a gente está usando uma sílaba, né? A gente usa sílabas para escrever as palavras. Para cada som, desculpa, fugiu. A gente usa uma sílaba para cada som, e normalmente ela está ali associando sílabas, por exemplo, como a letra, por exemplo, como K, que tem o som de uma sílaba, ela costuma usar na sílaba K. Então, ela vai usar cavalo, ela vai usar o K para escrever o cavalo. E eu costumo dizer para os meus responsáveis, quando a criança está nessa fase, que incrível, que maravilhoso, ela está fazendo associação ao som, né? Ela está usando a letra K, ela está pensando que é o K que ela está usando para isso. Então, na fase silábica, a criança vai usar uma letra para cada sílaba, já começando esse processo de fazer relação com o som, né? No começo, às vezes, ela não faz tanta relação, mas esse processo vai se consolidando e a criança começa a fazer relação entre a sílaba e o som. Aí no slide a gente tem alguns exemplos, né? De cavalo, aqui já está até o que está aqui no nosso slide já é até silábica alfabética, né? Essa criança que está aqui no slide, me desculpa, gente, eu estou olhando para um lugar, agora que eu percebi, perdão, que eu estou olhando para um lugar e está no computador e no celular. O meu slide está num lado e aqui a gente já está no outro. Olha isso. Desculpa, perdão. Na hipótese silábica aqui a gente tem um exemplo de gato, né? Um exemplo de boitatá, a gente tem um exemplo de cavalo, onde a criança usa uma letra para cada sílaba e aqui ela não está fazendo relação direta, né? Com a sílaba que ela está pensando ali, com o som da sílaba. Mas esse processo vai se consolidando e vai acontecendo. Depois a gente vai ter a silábica alfabética, que é o próximo slide, onde a gente está aí, eu peguei os exemplos do cavalo, que eu gosto muito dessa utilização da sílaba K, né, para cavalo, e do lu, né, do cavalo, e aí eles fazem essa relação com o que eles falam. Então, é a coisa do pente, né, o som, vai fidedigno ao que ele está escrevendo, o que ele escuta, o que ele fala, ele faz essa relação, a criança faz essa relação ao que ela está escrevendo. Então, aqui na silábica alfabética, essa trajetória está caminhando, essa criança está ganhando repertório, né? E o processo de alfabetização ele vem acontecendo, ele vai se consolidando, e aqui a gente vai fazer as intervenções para que dessa fase a criança avance finalmente para a fase alfabética, que é a fase onde ela já consegue escrever de uma maneira convencional. E aí, gente, no primeiro ano, né, ela ainda troca muitos fonemas, ela ainda vai trocar letra, ela ainda vai fazer algumas relações, porque esse amadurecimento está acontecendo, né? Esse repertório está sendo construído, essa bagagem cultural está sendo ampliada. Então, esse processo, a gente espera que ele aconteça bonitinho dessa forma, e a gente espera também que no final do primeiro ano a gente tenha, né, a maior parte da nossa turma já alfabética, né, escrevendo de uma maneira convencional. Você pode passar para mim, Fernanda, vou deixar você pegar agora. O que a gente acaba tendo, que é uma grande dificuldade, é que após a gente identificar esse lugar que essa criança se encontra, né, quando a gente faz uma diagnose no começo do ano, ou quando a gente começa as nossas atividades, os nossos processos de alfabetização, que a gente identifica em quais hipóteses, né, as crianças estão, né, cada criança às vezes está no seu próprio tempo, dentro da sua própria hipótese. Eu acho que a maior questão que a gente encontra enquanto alfabetizadora é, a partir daí, a gente faz o quê? Né? Como é que nós vamos, então, conduzir essa turma, conduzir essa classe de alfabetização a esse processo em que elas estão, de fato, alfabetizadas e letradas? Após a gente identificar essa hipótese, após a gente mapear essa bagagem que esses alunos estão trazendo, o que a gente faz? Como é que a gente conclui, como é que a gente alcança, como é que essas habilidades do currículo do primeiro ano são todas alcançadas, todas as competências que devem ser desenvolvidas, como é que a gente faz, o que a gente faz a partir daí? Porque a gente identificar essas hipóteses, hoje em dia, até com tanto material e com tanto repertório que a gente tem, não é uma coisa difícil para a gente. A gente tem muito instrumento hoje dentro de sala de aula, muito recurso, para conseguir mapear o estado e o lugar que os nossos alunos estão. Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra é a gente ter dentro dessa turma um número super divergente de crianças em cada uma dentro da sua hipótese e qual caminho seguir, qual percurso seguir para que a gente consiga conduzir essas turmas à alfabetização plena, né? A esse currículo, a essas habilidades que, de fato, eles precisam ter ao final do primeiro ano.
Então, a nossa proposta hoje é trazer para vocês e compartilhar com vocês algumas das experiências que a gente tem em alfabetização. As nossas maiores experiências são com alunos do 1º ao 5º ano. A gente sabe que a gente alfabetiza ao longo, né? A ideia é ser na idade certa, mas acontece da gente encontrar alunos, né, em lugar de alfabetização no 2º, no 3º, no 4º, no 5º ano. Então, o nosso propósito é compartilhar com vocês algumas ações que a gente tem dentro da escola para contribuir, para conduzir esse aluno que está nesse lugar de ser alfabetizado, a ele, de fato, alcançar essa alfabetização. Então, eu já vou passar para vocês uma imagem, pode colocar? E aí a gente vai querer a participação de vocês. Eu sei que tem uma galera aí que está colocando a mensagem, que está com pouca bateria, que a bateria está acabando, mas a gente vai deixar isso aqui para vocês também já refletirem. Eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente observações sobre essa imagem que vocês estão vendo. Queria que vocês olhassem um pouco agora para essa imagem, pensassem o que ela traz para vocês. Olhando para ela, o que vocês lembram? Olhando para elas, o que vocês conseguem associar? Se O que vem vocês sentem, né? O que vem de sentimento. Dessa imagem. Eu queria que vocês tirassem um tempinho agora para pensar e depois compartilhassem com a gente algumas pessoas que conseguirem aí compartilhar com a gente um pouquinho do que essa imagem traz para a gente. Pode ser? Pode, gente? Estão dormindo? Desligaram? Dá um ok aí na mensagem, quem está ouvindo. Quem está dormindo, dá ok. Ok. Tá ok. Isso aí. Ai, tem reações agora, ó. Quem está dormindo, reage aí, ó. Reage para mostrar que está acordado, tem ninguém dormindo, não. É só a chuva mesmo. Não vou nem te contar, não, mas... Entendeu? Vamos pensar aí um pouquinho o que essa imagem traz para vocês, quais são os sentimentos, se ela lembra alguma música, se ela lembra algum cenário, alguma experiência que vocês tenham. Eu queria que alguma algumas memória pessoas conseguissem dividir, compartilhar isso com a gente. Pode ser? Eu sei que talvez não dê para todo mundo compartilhar, mas se algumas pessoas conseguirem compartilhar, vai ser bacana. Deixa eu ver, já tem gente aqui com a mão levantada. Quem consegue autorizar a fala dessas pessoas? Consegue? A Cláudia está com a mão levantada, Cláudia Silva. Tem mais alguém aqui? Abre o microfone, Cláudia, é só falar. A Mara também está. Aqui, ó, Cláudia Silva, Andréia Reis. Andréia está com o microfone aberto? Compartilha com a gente o que essa imagem traz para você. Andréia Reis. Amei, ó, parece bagunça de brinquedo que meu filho faz na minha sala. Parece. Lembrou o carnaval. Eu acho uma confusão mental. Uma confusão mental, meio perdida. Eu também achei que fosse uma festa. Para mim também lembrou carnaval. É isso. Carnaval. Eu estou achando uma confusão mental. É como se estivesse muito confuso, entendeu? E as figuras aparecem todas embaralhadas. Você vê palhaço, você vê, entendeu? Alguns bichinhos, tipo aranha, espalhados por aí. Um emaranhado de coisas confusas. Mas eu acredito que tem uma música que tem a ver com isso aí. Que música que você lembrou? Confesso que o nome, mas existe uma música, sim. Mas alguém quer compartilhar? Tem mais gente com a mão levantada. Carolina Meira Vieira. Tá com o microfone ligado, Carolina? Eu sou a Andréia da Silva Reis. Andréia, compartilha com a gente. O que você sentiu com essa imagem? Uma confusão danada. Essa confusão me trouxe, sabe o quê? Uma palavra. Cultura. 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 Boa. Me trouxe essa palavra. Porque eu estou vendo até um berrante aqui. Será? Parece um berrante. Cultura sertaneja. Gostei da palavra, Andréia. Isso, cultura. Ó, tem mais gente com a mão levantada. Emiliana Silva.
Olha, Ana Carolina Cecília escreveu que é um território pronto para ser explorado. Na verdade, a primeira visão, quando vi, assim, colocando até a criança, né? A confusão, porque é um mundo novo para eles também, a alfabetização. A gente acaba trazendo muita informação, e nem todas as crianças conseguem alcançar o nosso tempo. E aí é tempo de refletir mesmo, e como o nosso planejamento sempre pode ser, né, flexível, e a gente ir e o pensar e o agir de acordo com nossos alunos, conhecer primeiro os alunos, né? Legal. Tem uns comentários também aqui bem legais. Parece a cabeça dos alunos com as informações que trazem para a escola e precisa ser organizada, do Flávio Rocha. O Geconias diz que vê diversidade, heterogeneidade. Lorena falou que é um rebuliço total. Tem mais gente com a mão levantada. Perdi a fila, gente. Rebuliço total foi ótimo, hein? Gostei. Eu perdi a fila aqui. Quem mais estava com a mão levantada para falar, pessoal? Tem um comentário aqui, olha, da Chione Ariel. Confusão e tristeza. Tem outro que falou que vejo como muitas informações aleatoriamente, é assim a mente dos nossos alunos quando jogamos muito conteúdo, muitas novidades que inicialmente não têm sentido. Eu senti, posso falar? Pode. Eu senti uma sala de aula do primeiro ano. É assim que eu me sinto quando eu estou no primeiro ano, uma sala de aula, tentando organizar eles para poder passar o conteúdo, né, alfabetizá-los, e ao mesmo tempo eles naquela tramitação, né, entre a educação infantil e o ensino fundamental. Então, eles estão ali ouvindo o que a gente está falando, as sílabas, juntando, mas estão naquela confusão entre eles também. E a gente tentando organizar tudo e no decorrer do ano. Eu me senti assim, eu me vi assim, uma sala Tem essa de aula, transição, né? Essa coisa da educação infantil para o primeiro ano é uma coisa que às vezes é muito penosa para a criança, né? Exatamente. Na unidade que a gente trabalha, você sai do grande lúdico, né? Que a educação infantil ainda é vista muito como um grande lúdico, e de repente você parte para a escolarização, onde você fala para a criança, agora não pode mais brincar, agora que você vai aprender, como se o que a criança experienciou na educação infantil não aprendeu nada, verdade. E aí senta, a aprendizagem agora é caderno, é livro. Responsabilidade, abre agenda, escreve, ouve, para de falar. Então, uma confusão, mas assim, querendo se organizar. Você vê que tem uma máscara em cima, tem um tapete ali embaixo, é uma confusão, mas tentando se organizar. É uma sala de primeiro ano. A Dulce Helena Gomes levantou a mão. E o Flávio Rocha também, acho que está com a mão levantada. Dulce, pode abrir o microfone. Dulce Helena? Não ouvi. Não consegui abrir, eu acho. Flávio Rocha, você quer falar? Oi, está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, eu vejo a mente das crianças assim, ávidas por aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Que eu acho que é assim que os nossos pequenos chegam para a gente, com essa necessidade e essa curiosidade de aprender tudo ao mesmo tempo. E a gente tem que administrar isso para que eles, então, façam uma formação com calma, com tranquilidade, e preparando eles para realmente a alfabetização. Porque o mundo, para eles, assim, é imenso. Mais alguém? Deixa eu ver. Mais alguém quer compartilhar? Flávio, Geconia, estão com a mão levantada. Júlia Monserrat está com a mão levantada. Abre o microfone para poder a gente ouvir.
Olá, cadê? Jeconias, pode abrir o microfone. E Flávio Rocha também, se já tiver o microfone aberto. Tá ok? Tá conseguindo? Não estou conseguindo ouvir. Ah, o Flávio falou que já escreveu. Mais alguém? Vou falar para vocês, gente, que essa tela, ela é uma obra de arte de um dos artistas do período do surrealismo, é o Joan Miró, é um artista espanhol, e essa tela, ela se chama Carnaval de Alerquim. Vocês conseguem perceber os elementos do carnaval aí? Tem, parece que uns confetes, tem os instrumentos que muitos de vocês levantaram, né, apresentaram os instrumentos, as máscaras. Miró pintou essa tela no período entre 1924 e 1925, quando ele chega a Paris, ele se junta ao movimento surrealista, que é esse movimento com essas figuras, né, fictícias, esses objetos que eles não têm exatamente uma forma humana como a gente está mais acostumada, né, que ele tem uma coisa mais do sonho, sabe aquela coisa que fica assim mais confusa, não tem um formato que a gente está mais acostumado. O surrealismo ele tem um pouquinho desse movimento mais amplo, né? Que as desafio, né, Fernanda? Acham, eu vejo o surrealismo como um desafio também à nossa mente, né? A gente precisa dar uma mexida no olhar, assim. Você olha primeiramente, dá aquele impacto. Você precisa dar uma mexida, assim, te desafia, sair daquele lugar que você está para, peraí, o que está acontecendo aqui? O propósito de trazer para vocês essa imagem é para a gente perceber que quando a gente está diante de um texto, né, esse é um texto não verbal, né, essa é uma forma de comunicação, a gente vai interpretar a partir da nossa própria bagagem, da nossa própria experiência. Cada um de vocês acabou trazendo como um elemento, ou lembrando da sala de aula, porque a gente está numa reunião para falar de sala de aula, ou lembrando que essa confusão que, de fato, essa tela ela apresenta, né, está tudo muito junto, tudo muito misturado, a gente vai fazer uma leitura dessa obra a partir da experiência que a gente tem. Quem está passando o slide pode passar aí para mim. Quando a gente pede para que vocês observem, quando a gente pede para que vocês notem os elementos da obra, a nossa interpretação ela vai acontecer a partir daquilo que a gente entende. Pode passar também aí, ó. Eu vou ler para vocês, que acho que a letra está bem pequenininha, né? Mas eu coloquei assim, que assim como diante da obra de Joan Miró, a nossa memória nos apresenta correlações com palavras, com músicas, sentimentos, histórias, entre outros que trazemos com a gente ao longo da nossa vida. São esses elementos e contextos que possibilitam a cada um de nós atribuir sentido e significado a algo. Nesse caso, a obra do artista espanhol. Nossa compreensão do mundo é a forma como lemos, e nós lemos o mundo a partir das experiências que vivenciamos e construímos, ou seja, nós lemos o mundo a partir de nós mesmos. Todo mundo ok? Vocês lembraram de quem com essa frase, gente? Fala sério. Todo mundo lembrou de Paulinho, carinhosamente, né? Eu coloquei essa frase aí do Ítalo Calvino, que é um autor italiano que eu gosto bastante. Essa frase é de um livro chamado Palomar. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu super indico. Que diz assim: mas como é possível observar alguma coisa deixando à parte o eu? De quem são os olhos que olham? A gente só lê alguma coisa, a gente só compreende, a gente só interpreta a partir da bagagem que a gente possui. A nossa produção de sentido, ela é orientada pelo nosso repertório linguístico, ela é orientada pela nossa bagagem cultural, ela é orientada pelas nossas vivências. É assim que a gente lê o mundo. Até aí todo mundo tá comigo? Tá com a gente aí, ó? Cadê o ok? Quem tá dormindo, dá ok aí, ó, dá o joinha. Deixa eu trazer um exemplo aqui, trazer só um detalhe aqui dessa apresentação do quadro do Miró. Me chamou a atenção que algumas pessoas trouxeram a coisa dos filhos.
E isso ilustra bem o que a Fernanda está falando, de que nós lemos a partir das nossas bagagens, né, das nossas vivências, das nossas experiências. Só quem é mãe, só quem convive com uma criança poderia associar aquele quadro à bagunça do filho, poderia associar uma coisa que é materna, só quem é mãe. Então, assim, para ilustrar isso, né, a gente lê o mundo a partir de quem nós somos, das nossas vivências, e assim nós somos também enquanto professores, que é onde a gente quer entrar agora. A Aline levantou a mão. Aline, fala com a gente. Estamos assistindo no programa de rádio, gente. Estou adorando. Isso. Ainda mais sem ver as carinhas, está muito engraçado. Aline... Lindona, levantei a mão errado, apertei o que não tinha que ter apertado. Ana, você levantou. Mas assim, acabei acertando, né? Acabei falando que era um carnaval e eu não tinha visto. Você falou que era um carnaval. É isso. E mas foi isso, eu olhando a imagem. Você vai falar, Aline? Fala aí. Tá. Foi isso, tá? Apertei errado. Mas você acertou com o carnaval, hein? Mas eu acho que as interpretações são super variadas. Sim, com certeza. As interpretações são super variadas, sim. Eu acertei como carnaval porque me remeteu ao carnaval. Talvez por ser uma peça que eu goste, né? Que você gosta, eu ia falar isso. Eu gosto também. Então, é a sua bagagem, é a sua experiência. Você automaticamente associou com uma coisa que você gosta. É isso. Ana Cecília, você quer falar com a gente? Ou você se enganou também, igual a Aline? Acho que ela levantou a mão. Ana Cecília dos Santos, que está com a mão levantada. Acho que foi sem querer. Foi? Deixa eu ver. Vamos seguindo. Ana Cecília, se você quiser falar, abre o microfone e fala com a gente. Pode passar aí, pessoal. Quando pensamos em nossas crianças na alfabetização, nós não podemos pensar diferente. Uma criança aos 6 anos, na alfabetização, ela já é capaz de entender e falar o português brasileiro sem dificuldades e em diversos contextos. Aí eu coloquei que a gente está abordando aqui, não estamos abordando as questões de especificidade biológica e cognitiva, tá, gente? A gente está fazendo um panorama geral. Ao longo dos 6 anos, desde o nascimento até a entrada na escola, essa criança foi exposta ao mundo da linguagem. E isso sem precisar de um reforço auditivo para reconhecer a fala ou falar. Essa criança ela já é um falante nativo do português brasileiro. E na definição de Cagliari, isso quer dizer que ela dispõe de um vocabulário de regras gramaticais. O que eu quero falar para vocês é que a criança, aos 3 anos pelo menos, ela já possui um repertório, um vocabulário muito grande. Aos 6 anos, ela possui um repertório e um vocabulário ainda mais amplo. Ela é capaz de interagir socialmente em diferentes contextos. A gente recebe a criança de 6 anos que sabe se colocar na hora de fazer uma pergunta, ela sabe que recursos linguísticos ela usa para fazer uma pergunta. Ainda que ela não saiba o que é o ponto de interrogação, quando ela vai fazer uma pergunta, ela faz na entonação de uma pergunta. Porque desde que ela nasceu, ela foi experienciada nesse mundo, nesse falar, nesse português brasileiro, e entendeu que quando ela necessita conhecer alguma coisa, tirar uma dúvida, ela tem um tom diferente para falar. A gente sabe que essa criança, aos 6 anos, quando ela está chateada, ela consegue expressar os seus sentimentos, ela briga, ela conversa, ela conta história, ela inventa história, ela já tem dentro do seu recorte social uma série de experiências, uma série de falares, né, com vocabulário, repertório linguísticos, culturais, que ela consegue trazer para dentro da escola, dentro do seu processo de escolarização. Essa criança, quando chega aos 6 anos na alfabetização, ela já possui um repertório. E é esse repertório que a gente precisa abraçar. A citação que eu trago do Cagliari, pode passar aí, por favor. Ela diz que o número de palavras que uma pessoa conhece ou emprega está intimamente relacionado às necessidades linguísticas do indivíduo. Todos eles, quando se veem diante de uma palavra desconhecida, perguntam a outros o seu significado ou consultam em livros e, sobretudo, de dicionários. Que é basicamente isso que eu falei para vocês. Sabendo das suas necessidades de comunicação,
a criança de 6 anos, conhecendo a morfologia, a sintaxe, os fonemas, uma oração subordinada, ela vai se comunicar. Independente dos componentes curriculares da língua portuguesa, que ela ainda não possui, da escrita ou da leitura, ela já se comunica nessa língua. Ela já fala essa língua. Até aí, todo mundo está comigo? Todo mundo aí, tem ninguém dormindo, não. Quem está dormindo, dá o joinha aí, hein, pessoal? Não dorme, não. Estamos aqui, ó, enfrentando a chuva, o vento, a falta de luz. Falta de luz. Vamos juntos. Está rolando. Pode passar. Sendo assim, estamos a alfabetizar e letrar falantes do português brasileiro. Então, na alfabetização, a gente tem os seguintes e principais objetivos, que é o nome, inclusive, desse minicurso, que é o alfaletrar, né? A gente tem que alfabetizar, que é desenvolver as habilidades da leitura e da escrita, e a gente tem o letramento, que é a capacidade de ler e escrever na forma contextualizada, ou seja, as práticas sociais do uso da língua. Então, quando a gente está dentro da escola, a gente tem objetivos pedagógicos e curriculares a serem desenvolvidos. A gente tem essa criança que vem dotada, né, de um repertório linguístico com uma oralidade desenvolvida, mas que a gente tem que abraçar essa oralidade, essas vivências e essa bagagem para conduzir ao objetivo da escolarização. Na alfabetização, é alfabetizar e letrar, é desenvolver essas habilidades de leitura e escrita e essa capacidade de fazer uso dessas habilidades. O letramento, nada mais, nada menos, né, eu acho que um grande resumo é isso. É a partir do momento em que você tem a habilidade de escrever e ler, é a forma como você vai usar isso contextualizada na sociedade. De que forma, em qual contexto você vai fazer uso dessa habilidade de escrita e dessa habilidade de leitura. E leitura aqui a gente entende que é a compreensão, é a interpretação, é todo esse combo que inclui a leitura. Mas, sabendo disso, onde é que está o sentido e o significado nesse processo de alfabetização? Alguém quer compartilhar alguma coisa? De tudo isso que eu falei, vocês têm alguma opinião, alguma ideia? Vocês estão pensando nas práticas de vocês? Qual é a compreensão de vocês até agora? Está tudo tranquilo? Estão entendendo? Estão acompanhando? Estão raciocinando? Eu sei que a gente, quando fala de que as crianças chegam na escola com repertório, quando a gente fala da oralidade, de abraçar a oralidade, eu sei que muitas professoras, muitas práticas de sala de aula, minha inclusive, sempre foi muito de ouvir as crianças, né? De permitir que falassem, de permitir que se colocassem, que pensassem, que opinassem, mas eu acho que o grande X aí da questão é o que a Fernanda trouxe, são os objetivos e propostas pedagógicas que a gente precisa atingir. A gente precisa considerar que nós estamos no ambiente escolar, que nós temos um currículo, nós temos um programa de fato a seguir. Então, fazer essa junção entre toda essa oralidade, toda essa bagagem, né, e promover esse letramento de maneira que esse indivíduo consiga se posicionar de uma maneira na sociedade, que ele consiga exercer esse letramento, que ele consiga, de fato, ler e interpretar esse mundo, conseguir mudar, fazer interferências nesse mundo, é a grande questão. E uma criança de 6 anos, sim, ela consegue, já dentro das suas características e especificidades da sua idade, mas ela, sim, consegue se comunicar. Para que a gente lê, escreve, aprende? Para se comunicar, ele já chega se comunicando. Então, essa comunicação precisa ser ampliada, né? E a gente precisa proporcionar que esse processo se amplie, que ele aconteça. Quando eu peguei uma turma de primeiro ano, há uns anos atrás, que foi a turma que mais me fez refletir sobre as minhas práticas. Porque a gente, a partir da hipótese da escrita, a gente chega num lugar de qual é o próximo caminho que a gente vai fazer. Como é que a gente, de fato, vai alfabetizar, letrar e trazer sentido a essas práticas que não se resumam à decodificação, a fazer as relações entre os signos, os sinais, os fonemas, como fazer com que a alfabetização não esteja restrita ao processo técnico, que é
apenas decodificar, como fazer com que a alfabetização, ela de fato seja um processo significativo. E entre as minhas pesquisas e minhas práticas, o que eu consegui compreender e construir é a necessidade de apresentar, dentro das minhas práticas de alfabetização, um contexto e um cenário onde eu consiga conduzir a alfabetização e o letramento com as técnicas de decodificação para conseguir desenvolver todas as habilidades, né, o máximo das habilidades que a gente tem dentro do currículo do primeiro ano, para, no fim, a gente conseguir compreender que, de fato, essa criança está alfabetizada, de fato, essa criança está letrada. Então, o processo em que eu adotei como prática é a construção de contextos e cenários para permitir e abraçar o desenvolvimento de determinadas habilidades do currículo. E aí a gente vai apresentar para vocês agora algumas das estratégias e abordagens que nós fizemos ao longo desses anos. Pode passar o slide. Os estudos de caso. A gente vai trazer para vocês 3 possibilidades que a gente desenvolveu. Uma delas partindo de um livro, uma outra partindo de uma sequência didática e uma outra partindo de uma pergunta. Vamos lá? Dormiram? Estão acordados ainda? Estão com luz? Isso aí, todo mundo acordado, muito bem. Todo mundo acordado. Então, a gente vai apresentar para vocês um pouco de como é, então, essa questão do contexto e do cenário nos processos de alfabetização. Partindo de um livro, vamos lá. Próximo slide. Oi. Fernanda, você vai começar falando da feira? A gente tem esse contexto da Feira Literária da Escola. A Feira Literária da Escola, nesse ano em que foi trabalhado esse livro, ela tinha como tema latinidade literária. O projeto da escola anual, ele tratava de explorar as Américas, buscar umas semelhanças e diferenças entre o Brasil e os países que compunham a América Latina, né, a América do Sul. Não, a gente trabalhou a Latina, né, que a gente pegou um pouquinho dos países da América Central e tudo mais. Então, o nosso propósito, na verdade, foi articular a feira literária com o tema do ano. E aí, articular a feira, que estava falando sobre os países de língua espanhola, para a feira literária, se transformou na latinidade literária, que foi o tema da feira. E aí, o norteador para o trabalho dos professores foi: o professor deveria trabalhar com um autor latino e, a partir desse autor, trabalhar a biografia do autor, a história específica desse autor, o contexto, que é o país de origem, as histórias, a cultura daquele lugar, e compreendendo que muita literatura latino-americana não dialogava, né, em relação aos temas com o Fundamental 1, a proposta foi que apresentar aos alunos essa diversidade literária, né, o autor, Luiz Borges, a Raquel, teve turma que trabalhou com a Raquel de Queiroz, e vários outros vários outros autores latino-americanos. A gente apresentou para os alunos a variedade de títulos e de obras que esses autores possuíam, mas a proposta foi que cada turma desenvolvesse o gênero textual que esse autor escrevia. A forma que a gente teve de buscar uma relação entre o autor e a produção da turma foi a produção do gênero textual. O gênero textual está dentro do nosso currículo. Cada ano, do 1º ao 5º ano, tem algumas especificidades para trabalhar com o gênero textual. Então, a nossa proposta foi alinhar o autor dentro do ano de escolaridade relacionado ao gênero. E aí, essa professora, acreditem se quiser, esse trabalho foi desenvolvido com uma turma de 1º ano, e a professora trabalhou Machado de Assis. E a gente, quando pensou no que trazer, né, em quais experiências trazer para vocês hoje, a gente pensou logo no Baú do Seu Machado, porque essa experiência da professora Mônica Borione, ela foi um desafio, assim, quando a gente trouxe a proposta, né, gente, vai ter que ser um autor e tal, e aí a Mônica falava, como eu vou fazer para trabalhar Machado de Assis com o 1º ano? Né, os títulos de Machado de Assis, A Cartomante, Quincas Borba. É isso, então eram títulos, né, que não dialogavam
com o primeiro ano. E aí, por isso a gente insistiu em trazer esse trabalho para vocês, porque o que acontece? Muitas vezes tem isso também, né? Nós estamos dentro da escola, nós precisamos desenvolver os trabalhos que a escola, que a rede nos traz. Vocês estão aí com o território da leitura, que a gente andou lendo um pouquinho, né, Fernanda, sobre. A gente sabe que cada escola tem um projeto, muitas vezes, está desenvolvendo alguma coisa, e a gente precisa, quanto professor, cumprir, né, com o programa da escola, seguir com o currículo do município, com todas as habilidades previstas lá na BNCC para o ano de escolaridade. Então, esse trabalho, ele começa a partir da feira literária, dessa proposta, precisava contar aí com esses 3 eixos, a biografia do autor, o contexto e o gênero textual, e a professora Mônica, de uma maneira incrível, e ela foi achando o caminho de trazer tudo isso para essas crianças, ao mesmo tempo em que eles escreveram, leram, pensaram, falaram, trabalharam com artes e construíram um gênero textual. Ela adaptou o gênero textual, as crianças escreveram uma biografia, cada um escreveu sua biografia, então ela adaptou o gênero textual para a biografia por conta da biografia do autor, então ela trouxe a biografia do autor, o autor morava... Uma coisa que eles chamaram muito a atenção, né? Quando ela foi trabalhar o contexto, e aí que ela começa a criar o cenário possível para articular com o primeiro ano, falar sobre Machado de Assis. Quando ela aborda o contexto da história de Machado de Assis, a rua que ele morava, como eram as casas antigamente, ela começou a relacionar esse cenário, ela trouxe esse cenário para articular ao currículo do primeiro ano, que ele vai abordar em história, em português, uma parte sobre identidade, sobre família, sobre bairro, sobre rua. Então, ela trouxe do contexto da vida do Machado de Assis, ela construiu um cenário para aproximar Machado de Assis ao primeiro ano. As crianças do primeiro ano, e aproximar do currículo. Então, ela trouxe para o bairro, para o contexto da rua, das crianças. Se puder passar para o próximo slide, a gente tem algumas fotos aí que vão mostrar um pouquinho de como esse trabalho foi construído. Nesse próximo slide aí, a gente tem o livro, que foi o Baú de Seu Machado, que foi o livro que a Mônica usou, né, para trazer a história, os personagens do Machado, trazer a história, fazer essa primeira aproximação do autor com as crianças do primeiro ano, e aí ela foi retirando os personagens, como ela trabalhou, ela foi contando os personagens, ela fez inclusive um trabalho socioemocional, porque ela foi trazendo o personagem que era mais calmo, que era mais tímido, que tinha o temperamento assim, que tinha o temperamento assado, então ela começou a tirar do baú, aí na primeira foto tem um baúzinho mesmo, e ela começa a tirar do baú os personagens e contar para eles como esses personagens eram, ou seja, ela conseguiu fazer uma aproximação sem necessariamente precisar contar aquelas histórias que não correspondiam, não dialogavam com a idade das crianças, com a faixa etária delas, com o ano de escolaridade, mas ela conseguiu ali fazer a adaptação. Nessa segunda foto, que tem essa coisinha fofa que é a Maria Sofia, que está no 6º ano hoje, esse trabalho foi uma maquete desenvolvida com as crianças sobre o bairro. Quando a Mônica traz a biografia do autor e fala do bairro que ele morava e traz o contexto da rua, ela faz essa aproximação também com as crianças e eles constroem o bairro da escola. Eles constroem as casas, eles constroem as ruas, eles vão para o currículo do primeiro ano, que trata de bairro, que trata de identidade, que trata do local. E tudo isso escrevendo, construindo listas, porque aí, né, o gênero textual que eles estavam trabalhando naquele momento, listas. Então, para tudo você vai escrevendo lista, para organizar o pensamento, para produzir posteriormente a escrita, que seja coletiva, que seja com o professor sendo escriba, que seja espontânea em diversos momentos. Essa última foto, os textos estão penduradinhos, não dá para vocês verem muito bem, mas ali está a biografia de cada criança. Cada um deles foi fazer a pesquisa do seu nome, da história do seu nome, envolveu a família, e aí eles produziram ali uma pequena biografia, mas eles produziram uma pequena biografia sobre cada um deles. Então, a Mônica conseguiu, nós conseguimos, né, Fernanda? Nós conseguimos, junto com a Mônica, assim, transformar uma coisa que inicialmente parecia impossível, assim, como é que eu vou trazer Machado de Assis para um primeiro ano
e a gente conseguiu ir fazendo os links, e fazendo as ligações, e fazendo as adaptações, e construindo um percurso cheio de significado para essas crianças que, além de terem aprendido várias coisas sobre Machado de Assis, escreveram, produziram e se encantaram, como está a Maria Sofia aí, linda e sorrindo, quando viu a produção do trabalho. Foi A linda, gente tem essa esse cena. movimento do encantar, né? Quando a gente cria um contexto e a gente vai criando pequenos cenários para possibilitar que essa bagagem que esse aluno tem, ele traga. Se falar para esse aluno, olha, Machado de Assis, talvez ele não tenha o alcance de quem se trata. Mas se você fala que Machado de Assis, ele era um autor brasileiro que morava numa rua e essa rua era assim, automaticamente a gente está permitindo que essa criança traga para esse espaço, para esse momento, as informações que ela possui sobre a rua. O que tem na rua, como é que é a rua, quais são as características, ela vai trazer e cabe a gente mediar esses processos com os objetivos pedagógicos. Como é que a gente articula essa experiência de falar sobre a rua ou as características dos personagens de Machado de Assis? Quando a Denise fala sobre a criação da biografia, a Mônica trabalhou com eles as características dos personagens e como eles se identificavam. Porque a gente que é mais irritado, aquele que é mais calminho, aquele que gosta mais de falar. E aí, nesse contexto, a turma vai trazendo que eu sou assim, eu me identifico assim. Como é que escreve isso? Vamos escrever, você faz o seu retrato, você escreve com quem você parece. A gente começa a criar possibilidades de forma autônoma para que essa criança escreva. E escreva a partir daquilo que ela entende sobre si mesma, que ela faz de si mesma essa leitura. Então, a Mônica foi construindo esses percursos com as crianças, criando cenários em que possibilitava, da forma autônoma, espontânea e mediada, o alinhamento com o currículo e os propósitos de alfabetizar e letrar. Essa parte do encantar, aí cabe à feira, né? Quando você tem a exposição desses trabalhos, porque esse trabalho foi construído ao longo, né, de um período, e aí a gente tem a exposição dos trabalhos, quando as crianças, elas viram essa carinha aí da Maria Sofia, é um ícone para a gente, de felicidade de ver o trabalho dela exposto, que todo mundo ia ver aquilo que ela tinha produzido, e eles ficaram muito encantados. E aí eu faço mais um recorte sobre isso. Essas crianças ficaram com a gente até o 5º ano, e quando eles chegaram no 5º ano, eles ainda lembravam dos personagens de Machado de Assis, e pediram para a professora aqui, que era a professora da sala de leitura, livros do Machado de Assis para ler. Eu falei, meu Deus do céu, vamos articular então, porque eles não esqueceram. Foi uma experiência que criou um gatilho de memória sobre um aprendizado que eles tiveram lá no 1º ano. E quando foi no 5º ano, foi ano passado isso, essa experiência, eu achei muito engraçado, porque às vezes a gente produz e pensa que tem coisa que eles vão levar para sempre, né? E tem coisa que pode passar batida. E, na verdade, eles levaram essa experiência junto com eles. E no 5º ano, eles pediram para ler o livro, e eu acabei selecionando alguns textos, né, alguma coisa que eu poderia trazer, né, em relação à temática, que fosse acessível e palatável, né, a linguagem deles, e a gente conversou sobre isso, fez um debate sobre o Machado Negro, né, porque as formas de representação, a gente estava fazendo um trabalho com o 5º ano no ano passado, que era sobre identidade, era sobre cultura afro, então a gente conseguiu ampliar e dar continuidade a essa discussão. Então, você vê quantos contextos e quantos cenários a gente consegue produzir, construir e dar continuidade dentro do nosso espaço. Essas crianças foram nossos alunos do 1º ao 5º ano. Então, a gente conseguiu construir um percurso muito grande com eles em relação à aprendizagem. São alunos que escrevem absurdamente bem, uma escrita imensa, são alunos de pandemia, né, que ficaram com a gente tendo aula online, produzindo e lendo online, lendo em PDF, que eles falavam, quando voltou da pandemia, eles falaram, tia, a gente não aguenta mais ler em PDF, chega de ler no celular, a gente quer ler o livro físico, então a gente conseguiu construir ainda e formar ainda leitores a partir desse contexto que foi a Feira Literária da Escola. Porque Feira Literária dentro da escola tem um objetivo pedagógico, né? Não é só do ponto de vista de um evento, mas ela cumpre em funcionamento, ela cumpre uns objetivos pedagógicos. E aí eu vou só voltar aqui, Fernanda, eu vou só voltar aqui na questão do encantar, que eu acho que
só para dar mais essa pincelada aqui no Encantar, em como, quando tem significado para eles, como fica o que significa, como quando eles se encantam, quando eles gostam, quando eles se envolvem, porque o envolvimento é que faz com que a coisa aconteça de uma forma tão genuína e tão potente, quando eles se envolvem realmente naquele processo. E aí também cabe ao professor. Esse também é o nosso papel, de encantar, de envolver, né? De estar trazendo, de estar criando esses contextos, de estar promovendo e construindo esses percursos junto com eles, para que eles se encantem de fato com o que a gente está ali propondo e promovendo junto com eles. Ok aí, gente? Tudo bem? Ninguém dormiu? A professora Alessandra levantou a mão. Alessandra, você levantou a mão sem querer ou de propósito? Fala com a gente. Rapidinho, não vou falar muito, não. Mas, assim, as experiências que vocês estão trazendo, né, a fala também tão afetiva e emotiva, né? Do ser professor, né? E de estar encantado para encantar. O quanto que de significados foram construindo, né? Subjetivamente em cada criança. E como que esse texto, né, os diferentes gêneros que perpassaram pela sala de aula de vocês, foram fazendo com que os seus alunos compreendessem a importância e o uso deles no cotidiano, né, no dia a dia, né, para que eles... a biografia, né, para que serve a biografia, né, por que a gente tem esse gênero, né? Por que existe esse gênero, né? Então, como que a gente se apropria, se coloca mais íntimo do outro quando conhece a biografia dele, a história de vida, a escrita de vida, né? E significar que a linguagem e as palavras vão tendo e dão sentido aí à vida dos nossos alunos. Muito, muito legal a experiência. É como eu falei, a Feira Literária ela tem um objetivo dentro da unidade. Então, toda vez que a gente vai trabalhar a Feira Literária, a gente traz o livro sempre como central, e esse trabalho ele tem que acontecer em todas as turmas. Todas as turmas, quando for trabalhar o livro, tem que trabalhar o autor, tem que trabalhar o contexto, e a partir disso a gente desenvolve as outras propostas da feira. Porque quando a gente fala em letramento, a gente precisa trazer significado para essas crianças dessa comunicação. Porque a gente não fala sobre frases isoladas, né? A gente fala sobre determinados gêneros textuais, porque essa é a nossa comunicação. Quando a gente envia um e-mail, quando a gente envia uma carta, quando a gente tem um texto formal escrito, um texto jornalístico, quando a gente tem uma bula de remédio, todos os nossos enunciados e os nossos gêneros textuais, eles têm um propósito. Então, quando a gente trabalha com a feira literária dentro da escola, e a gente trabalha com texto literário, a gente costuma apresentar isso para os alunos. Geralmente, cada turma vai se articular dentro de um texto literário, e o propósito é que haja, né, exista esse compartilhamento de experiências. Então, a gente sempre constrói um projeto em que as atividades elas aconteçam de forma individual dentro das suas salas de aula, né, seu universo dentro da sala de aula, mas o momento em que essas atividades elas se encontram e compartilham. Então, as crianças do primeiro ano, naquele ano, elas tiveram contato com a carta. A gente teve uma professora que trabalhou com uma autora que ela fez um livro, ela é uma autora latino-americana, que era de uma carta, e a proposta dessa turma do quarto ano passou de sala em sala, explicando como é que se escrevia uma carta, colocaram uma caixa de correios no pátio, e todas as crianças escreveram cartas durante as semanas que antecederam a feira, endereçaram, e no dia da feira, a gente tinha os alunos do quarto ano vestidos de entregador, né, do correio, entregando as cartas. As crianças tiveram contato com carta, que é uma coisa que hoje em dia já não é muito comum para eles, né? E cada vez mais tecnológicos estamos, menos contato, por exemplo, com a carta eles vão ter. E aí eles tiveram contato com a escrita da carta. E aí a gente teve uma turma, que era uma turma de quinto ano, que já estavam em avançados, né, sinais de escrita, trabalharam com o autor que era jornalista. Eles fizeram reportagens sobre a escola, tanto escrita como em vídeo. A gente tem os vídeos deles apresentando como é que a feira iria acontecer, o que iria acontecer em tal local, eles escreveram, roteirizaram e apresentaram para os alunos. Então, a verdade é que a gente consegue trazer, né, significado e práticas dessa língua para dentro do nosso território constantemente.
E essas crianças têm contato com isso e entendem a finalidade de cada coisa. Quando elas veem o trabalho dos colegas, com o roteiro dos colegas, isso é apresentado o tempo inteiro. Esse projeto, especificamente da feira, ele é um projeto que se conecta o tempo inteiro, se compartilha o tempo inteiro, se conversa o tempo inteiro, porque ele só existe pelo compartilhamento. A feira literária dentro da escola, ela tem que ser coletiva. Ela precisa produzir esse sentido, essa troca, essas experiências precisam acontecer no território. Então, esse projeto desse ano da Latinidade Literária, ele aconteceu dessa forma, as crianças tiveram contatos com os diversos gêneros textuais, mas isso acontece sempre dentro da proposta da feira literária. A gente pode ter um tema diferente no ano seguinte, mas o projeto, a base do trabalho norteador, ele vai sempre trabalhar, porque a gente precisa trabalhar com contexto, tem que ter significado. Aquele autor escreveu aquele livro daquela forma por causa de um motivo específico. Ou foi o tempo que ele vivia na sua vida, né? A gente tem vários autores latino-americanos que vivenciaram as ditaduras que a América Latina sofreu, e muitos dos seus textos estão baseados nessa experiência. Como é que a gente entende? A gente, enquanto adulto hoje, entende que para compreender determinadas literaturas, a gente tem que entender qual é o contexto que aquilo ali foi escrito. Por que foi escrito dessa forma? Então, a ideia é que a gente consiga construir esses cenários para os nossos alunos também, para que eles estejam dentro de um contexto e dentro de um cenário onde eles consigam dialogar com aquilo que eles estão lendo e com aquilo que eles estão ouvindo. Até aí foi, gente, que senão eu vou falar para sempre. Nesse processo da feira literária, eu acho que uma das coisas muito importantes também, dentro dessa questão do compartilhamento, é que eles compartilham realmente entre eles. Então, se vocês pensarem que cada turma trabalha com um livro e que, no final, todos eles circulam por todos os trabalhos e todo mundo conta sobre tudo, imagina quantos títulos os alunos da escola conhecem nesse movimento. Quantos trabalhos que vão acontecendo, quantos roteiros, quantas filmagens, quantas crianças sendo protagonistas ali dos seus trabalhos, vão fazendo e vão promovendo aquela movimentação dentro da escola, que todos os outros estão vendo, e essa coisa é circular, né? E ela vai, olha, a turma tal está fazendo, e é porque eles estão fazendo do autor tal, eles estão construindo, eu lembro um ano que a Mônica construiu, foi o Rio Nilo, não foi? Ela construiu, ela estava falando alguma coisa sobre Egito. Foi aquela tela do vendedor de frutas, da Tarsila do Amaral. E aí ela construiu um rio com as crianças, ela construiu, e aí, assim, imagina quanta coisa você conhece a partir de uma literatura, porque aí a gente vai fazendo essa ligação com a arte, com qual pintor, com qual tela, com qual artista, com qual movimento, e tudo isso vai caminhando junto com o currículo. Então, a gente não pode esquecer que a gente está... Tem objetivos pedagógicos. A gente tem objetivos pedagógicos. A gente tem sempre muito cuidado com isso, porque o nosso próprio trabalho, muitas vezes, se a gente não tem essa atenção, ele é confundido com só o encantar, com só a subjetividade. A gente não está trabalhando dentro da unidade escolar só com o afeto, ou só com o encantamento, ou só com uma experiência significativa. A gente precisa conduzir que essa experiência significativa, ela produza um conhecimento, ela se construa, ela permita que esse aluno, ele seja protagonista, ele seja autônomo, mas ele construa o seu conhecimento, que é a função da escola. A função da escola é a escolarização. E a gente pode fazer isso, na verdade, com encantamento, com afeto, mas a função da escola é a escolarização. Nossa metodologia, a nossa abordagem, ela é encantada. A gente gosta de encantar, a gente gosta de trabalhar com as múltiplas linguagens, a gente gosta de conectar o livro com a arte, como a Denise falou, com a música. A gente vai conectando quase com uma horta, por exemplo. A ideia é o máximo de experiências significativas que possibilitem a construção do conhecimento, que possibilitem a pergunta, que mediem da pergunta essas relações que a gente precisa estabelecer no nosso cotidiano. Então, a ideia é assim, que a gente vai desenvolver a escolarização, mas o nosso objetivo é que essa escolarização aconteça de forma significativa e com muito encantamento. Uma das coisas que a gente tem na feira literária, e toda vez que a gente constrói, que eu sou muito apegada, e eu falo sempre, é o caminhão de livros. Não sei se vocês já viram o caminhão de livros do SESC. Eu sou uma pessoa apegada àquele caminhão, e toda vez que eu faço feira, eu gosto da presença do caminhão. E, eventualmente, as pessoas me perguntam o porquê do caminhão.
Quando a gente constrói uma feira literária, um evento literário, dentro da escola, como eu já falei 50 milhões de vezes, vocês já ouviram, a gente tem objetivos pedagógicos. Eu preciso que aquelas experiências elas sejam significativas, que elas fiquem na memória dessas crianças, que essas crianças consigam relacionar essa experiência com a aprendizagem. Então, quando eu construo a feira literária, eu construo gatilhos de memória. O que vai impactar os meus alunos nesse dia? Um caminhão enorme no meio da rua da escola que está fechada, cheio de livros, eles nunca esquecem. E a partir do momento em que esse gatilho ele é acionado, né, quando a gente pergunta meses depois, e aí, o que vocês mais gostaram na Fliemas? O caminhão do livro. E o que mais? A partir desse gatilho, dessa memória, do caminhão de livro, eles vão relacionando com outras experiências significativas que eles viveram e que, a partir delas, eles construíram conhecimento. A gente pensa que tudo isso são questões subjetivas, mas elas são simplesmente metodologias, são abordagens para a gente construir, sim, uma alfabetização significativa, com encantamento e atrelada ao nosso currículo. Vamos passar para o próximo estudo de caso? A sequência didática, né? Eu acredito que a maioria de vocês já conheçam esse trabalho com sequência didática. Eu gosto muito de trabalhar com sequência didática porque a gente consegue construir uma movimentação interdisciplinar. Quando a gente elabora uma sequência didática, a gente consegue trazer elementos e componentes de diversos currículos para essa experiência. E aí a gente constrói o cenário para conduzir as mediações necessárias. Esse livro aí é A Viagem de Filomena, é a história de uma minhoca que queria voar. Ela decidiu que ela precisava voar e todo o percurso dela, o caminho que ela faz, para onde ela vai, com quem ela conhece, é em busca desse objetivo. Essa sequência didática ela foi estabelecida a partir do propósito que era a formação literária. E essa formação literária ela envolvia as múltiplas linguagens. Então, nesse processo da sequência didática da Viagem da Filomena, a gente fez uma lista a partir de uma pergunta. Quem aqui gosta de viajar? Quem já viajou? Já viajou para onde? Com quem? Para onde gostaria de ir? E as crianças trouxeram uma série de informações. Entre as possibilidades de trabalho que a gente tem aliado ao currículo, a gente construiu falou sobre os meios de transporte, a gente trabalhou as questões geográficas de localização, de para onde nós vamos. Primeiro foi para onde, né? Que a gente trabalhou quais são os locais que a gente quer ir, onde é que fica. Então, trabalhamos com as crianças a localização, de fazer mapa, de fazer a cartografia, de fazer esse espaço no território da escola, de andar, de fazer o mapa da escola, as coisas foram se desenvolvendo. A gente trabalhou a questão do meio de transporte também. A Filomena era uma minhoca, a gente foi trabalhar de procurar a minhoca na escola. Será que existe? Uma criança trouxe isso. Tia, será que a gente tem uma Filomena na escola? E pegamos a lupa e fomos para o lado de fora da escola procurar se existia minhoca. Por que a minhoca está na terra? Vamos responder essa pergunta. Por que é importante que ela esteja na terra? Vamos construir um terrário, existe uma finalidade, a minhoca é super produtiva para a terra. Construímos um terrário, falamos sobre a terra, qual era a melhor terra para se ter, para plantar, para fazer uma horta. Tudo isso a partir de um livro que falava de uma minhoca que queria voar. A Filomena queria ir no céu porque ela achava o céu lindo. Sabe quem amava pintar o céu? Van Gogh. Apresentamos Van Gogh para a criança de um jeito bem doido que eu gosto de fazer na sala, que é colocar o projetor no teto, né? O teto da escola é branco, deito todas as crianças no chão. Denise também gosta de fazer isso para caramba. Se vocês nunca fizeram, façam, porque é uma experiência maravilhosa. Os meus alunos esse ano levaram cobertor, travesseiro, almofada, e a gente fez um grande cinema deitado no chão, todo mundo olhando para o teto. Foi incrível. E apresentaram Van Gogh para essas criancinhas que vocês vão ver daqui a pouco, dessa forma, tá? No teto. A gente... Eu gosto de trabalhar isso quando eu vou trabalhar imitando o planetário, né? Uma vez a gente fez uma feira de ciências na escola, o quinto ano estava abordando esse tema, não tinha como levar todo mundo ao planetário, então eu decidi criar o planetário na escola. Então, eu transformei uma sala inteira, fechei a sala toda, ficou tudo preto, tudo escuro, e a projeção, armei uma barraca na sala para poder diminuir, para ficar mais escuro,
e a projeção era no projetor, no teto da barraca, com as imagens do espaço, igual tinha no planetário, porque eu não tinha como levar a escola inteira. Eu criei a cúpula do planetário na escola. E a partir disso eu passei a fazer várias atividades com um vídeo no teto que eles adoraram. Então, apresentar Van Gogh, o céu estrelado de Van Gogh, no teto da sala de leitura, que era o que a gente tinha demais, branquinha, a escola que a gente trabalhava é madeira, o teto. A única sala que tem para fazer isso, a sala de leitura. As crianças vivenciaram. Adorei a ideia, vem com a gente. Somos cheios de ideias assim, ó, maravilhosas. A Denise era minha coordenadora, eu falava para ela, olha, eu tive uma ideia maravilhosa. E aí o pessoal falava, ela chega falando que é maravilhosa, ninguém pode dizer que não é, né, gente? Mas a gente fazia isso. E essas crianças do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, que fizeram essa peça didática da Filomena, conheceram Van Gogh e outros autores que também pintavam a estrela. E da estrela teve turma que falou sobre a constelação, que falou sobre os planetas, e foi alinhando e foi desenvolvendo. A sequência didática, a gente constrói os cenários para possibilitar as perguntas. A pedagogia da pergunta, né? Ela vai surgir nesse contexto, porque a gente não pode pressupor que, apesar de uma bagagem gigantesca que essas crianças chegam na escola, elas ainda são crianças com menor repertório, com menor recorte social, e a nossa função na escola é ampliar esse repertório delas. Então, a gente não pode pressupor que essas crianças vão fazer a pergunta exata que a gente precisa, a pergunta exata que a gente precisa para desenvolver aquela pergunta, né? Nenhuma criança vai chegar no primeiro ano e falar, professora, como é que eu vou localizar a informação explícita no texto? Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa construir o cenário para que essa pergunta possa acontecer e, a partir dessa pergunta, a gente desenvolver as habilidades e as competências que estão relacionadas a esse processo de alfabetização. Pode passar, né? Tem imagens, não tem imagens? Tem as imagens. A gente trouxe poucas imagens. Olha aí a galera pelo pátio da escola. E uma outra coisa que a gente também gosta muito de fazer é explorar o território, tanto o território mesmo fora da escola, praça, biblioteca. Gente, isso é uma coisa que é tão bacana e às vezes a gente simplesmente não pensa sobre isso. Às vezes no bairro da escola tem uma biblioteca que dá para ir andando e a gente coloca as crianças na rua, pede autorização, faz tudo que tem que fazer, porque o não a gente sempre já tem, tá? Você vai ver. O não a gente já tem. Então, a gente coloca as crianças na rua, direitinho, bonitinho, com cuidado, óbvio, mas a gente leva na biblioteca, a gente leva na praça, uma educação física na praça, um piquenique literário na praça, coisas que são possíveis. Então, a gente gosta muito de explorar o território e a gente gosta de explorar a escola, ocupar a escola. Pátio, horta, espacinho da frente, espacinho do lado, tá frio, começa a sair aquele solzinho. Vamos lagartear, né, Fernanda? Lagartear, o tempo de leitura do lado de fora, começou a desenvolver a leitura ali para a merendeira, para o porteiro, para a galera A Alessandra levantou a mão. Está passando a lista de presentes. É isso mesmo que eu ia falar. Obrigada, Fernanda, por avisar da lista de presentes, já está disponível. Tá? O pessoal aí já está poder assinando, né? Aos pouquinhos, tá bom? E dizer que a gente tem mais ou menos uns 20 minutos ainda. Ih, vamos embora, então. Ó. Bom? A gente tem mais uma experiência, vamos embora. Já falando sobre a importância da gente ocupar os territórios. Essa experiência aí, ela é muito legal, porque ela saiu de uma pergunta de um aluno do 6º ano. Existem vários contextos em que a gente tem que se articular, como a Denise falou alguns minutos atrás, e alguns contextos vêm impostos pela nossa secretaria. Então, a nossa ideia é conseguir construir com que aquilo que vem de cima a gente consiga produzir da melhor maneira, de uma maneira proveitosa, né? Que seja bom para os nossos alunos e que se encaixe ao nosso planejamento. Nesse projeto, a gente teve que falar sobre as ODS. As 17 ODS, a gente tinha que apresentar aos alunos e falar sobre o desenvolvimento sustentável, a gente precisava falar sobre isso. E aí eu fui apresentar para eles, né? As ODS, eu apresentei cada uma, falei cada uma, e uma das ODS era erradicar a pobreza. Não sei se era a 15 ou a 14 agora, mas uma delas era erradicar a pobreza. Aí eu apresentei tudo para ele, falei, o que vocês acham disso? Aí o aluno do 6º ano virou para mim e falou, tia, muito legal,
Mas a gente é pobre, como é que a gente vai erradicar a pobreza? Aí eu falei, real. E agora? Falei, exatamente. De fato, a maioria das ODS, a gente, enquanto alunos e professores, a gente não vai conseguir dar conta daquilo, né? São níveis muito gigantescos. Tá pedindo para enviar o link de presença que ele não está aparecendo, Alessandra. Para reenviar o link. A gente, obviamente, não tem poder para erradicar a pobreza. Então, eu devolvi a pergunta para eles. Ok, realmente, essas 17 metas, nós, enquanto indivíduos e cidadãos, não conseguimos fazer. Mas aqui na nossa escola, o que a gente consegue transformar e fazer com que a nossa escola seja sustentável? E aí eles saíram com 1 milhão de possibilidades. Eles foram pesquisar, eu pedi que eles fossem pensar, andar pelo território da escola e pensar o que a gente poderia fazer para transformar a nossa escola em uma escola sustentável. E aí, a partir disso, as turmas do 5º ano, que na época eram 3 turmas do 5º ano e uma de 6º, eles escreveram em grupo diferentes ações que a escola deveria fazer. Eu li todas essas ações e transformei em 17 metas, porque muitas delas se repetiam, né? Essas metas, elas se repetiam. A partir disso, nós criamos as 17 metas sustentáveis da escola. E aí, esse videozinho são as crianças contando como é que isso aconteceu e como é que funcionava o É Mais Sustentável, que era o nome desse projeto. E se vocês vão conseguir ouvir aí direitinho, pessoal, pode liberar o vídeo. A professora conversou sobre a gente sobre sustentabilidade. Ela mostrou para a gente os 17 objetivos para um mundo sustentável. Mas a maioria desses objetivos a gente não consegue realizar aqui na escola. Pensou e construímos as 17 metas para É Mais Sustentável a escola municipal, as redes sociais. E nós estamos aqui no 5º e 6º ano que fizemos as 17 metas. Toda semana temos fiscais para fiscalizar de sala em sala, perguntando se eles estão cumprindo as metas. Vamos ver a meta de hoje. Se a meta está bom, ruim ou regular. Então vamos ver como é que é? A nossa parte como fiscal é verificar se eles estão cumprindo as metas. Agora vamos ver se eles estão cumprindo as metas. A gente vem aqui para ver se estão cumprindo as metas. Tá no É Mais Sustentável. Sim. Vocês estão Por aqui a gente está construindo uma É Mais Sustentável. As 17 metas foram elaboradas, e a partir dessas 17 metas, com as turmas que eram mais velhas na escola, a gente tinha 3 quintos e 1 sexto, eu elaborei um rodízio. Toda semana eu tinha 5 alunos misturados entre as turmas que estavam envolvidas no projeto. Eles vestiam essa roupinha aí, ó, esse coletinho. Se puder passar o slide, tem foto. Tem a foto. Eles vestiam o coletinho, todos os dias eles iam lá na sala de leitura, pegavam a prancheta com as metas da semana e eles passavam todos os dias, aquele grupo daquela semana que estava na escala, passava todos os dias na escola toda para ver se a escola estava cumprindo a meta. Ao final da semana, eles tinham que dar uma nota para a escola, que era boa, ruim ou muito boa. E aí eles anotavam e botavam lá no painelzinho, que eu acho que no vídeo aparece, onde eles estão sentados no banquinho, tinha um painel onde toda semana eles colocavam a nota daquela semana no quadro. E o emoji. O tempo de execução desse projeto. Ele durou de agosto até novembro. Então, toda semana tinha um grupo diferente acompanhando o trabalho para saber se a escola estava cumprindo as 17 metas que eles mesmos haviam criado. Então, eles passavam nas salas, perguntavam, tinha meta sobre estar fazendo dever de casa, estava sendo pontual, estavam deixando a bica do banheiro aberta, estavam desperdiçando comida, o tempo inteiro era esse controle. Os fiscais ficavam com essa roupinha o dia inteiro na escola, tá? E aí eles acompanhavam o recreio, se tinha briga, se não tinha briga, se tinha gente desperdiçando comida, eles estavam ali o tempo inteiro atuando como fiscais. E ao final da semana eles davam a nota.
E aí, quando foi ao final do projeto, que a gente tinha uma data para saber se a nossa escola estava evoluindo, nós fizemos uma grande reunião no pátio, uma assembleia da escola, para apresentar o resultado. O resultado foi que a gente ficou médio, tá, gente? Nem tudo é maravilhoso. Nós ficamos medianos, enquanto escola sustentável, mas no processo de evolução. Cada turma tinha as 17 metas na sala, os alunos tinham independência nessa atuação, eles só iam na sala, buscavam, eles estavam com o nome na escala, eles iam lá, buscavam o uniforme deles, pegavam a prancheta, faziam o acompanhamento, faziam as discussões. Para elaborar, eles fizeram pesquisa, fizemos discussões, o que era de fato mais importante para a escola, o que era mais que a gente tinha que de fato fazer com certeza, até chegar nessas 17 metas aí. Esse foi um projeto que partiu da pergunta, do questionamento deles, e a partir disso nós fomos mediando para dentro daquilo que era a necessidade da escola. Essa é uma experiência que eles nunca esqueceram. Nós ganhamos um prêmio da plataforma Menos um Lixo, que era aquele copo para água fria e gelada. A nossa aquele escola, copinho que ele fecha. A escola ela não usava copos descartáveis, cada um tinha que ter o seu copo, e aí a gente ganhou esse copo também, cada um tinha o seu, eles prendiam no pescoço, e a nossa escola seguiu avançando nesses processos de ser uma escola sustentável. Esse foi um cenário construído por eles. A partir de uma demanda que foi imposta, né, veio pela secretaria ter que abordar esse tema, os alunos trouxeram a pergunta e, a partir disso, os cenários foram construindo para a aprendizagem, para a relação, para o afeto com o espaço da escola, porque durante esse período a gente teve um maior cuidado com o patrimônio da escola, com as mesas, com as cadeiras. A gente não tinha chiclete, não tinha mesa rabiscada, eles estavam, de fato, cuidando disso. As relações interpessoais, a gente tinha muita intercorrência no começo do ano com as crianças do 6º ano, e aí, ao longo do ano, com todos esses projetos, esses contextos, esses cenários, a gente teve essas relações sendo modificadas, porque quanto mais eles interagiam entre eles, quanto mais eles estavam construindo esses saberes, compartilhando esses saberes no cotidiano, melhor as relações deles ficavam. Então, a gente terminou um ano, a gente tinha uma escola onde a gente não tinha briga, a gente não tinha desentendimento, a gente não tinha esses palavrões, porque foi um processo de construção e de permitir essas relações entre os alunos da unidade, entre as turmas da unidade, construindo projetos com contextos e cenários em que esses alunos eles conseguiam interagir e auxiliar as crianças, aos maiores, às menores na produção de conhecimento, as menores da relação que os maiores apresentavam, e a gente foi construindo uma escola com um afeto, com desenvolvimento, com conhecimento e com muito encantamento. É verdade, com muita autonomia também, né? Essa coisa da autonomia, a gente às vezes tem medo quando começa a fazer. Eu sempre me assustava quando a Fernanda trazia essas coisas assim, não, eles vão sozinhos, eu pensava, meu Deus do céu. Mas você vai, né, soltando aos poucos, a gente vai construindo isso com eles. E essa autonomia, ela é fantástica, porque eles acabam não querendo perder aquilo, né? Essa coisa do coletinho, porque eles ficavam o dia todo com aquele colete, desfilando pela sala, eles tinham autonomia para ir na sala de leitura, para pegar o colete, pegar a prancheta, fazer toda essa movimentação, era supervisionada, mas eles tinham essa autonomia. Então, a autonomia também na construção desse conhecimento, né, permeando essas relações, é uma coisa muito bacana e muito positiva. Tudo isso não era um grande acaso. Todas essas ações, elas foram ações planejadas. Não estão conseguindo digitar no formulário, ele abre, mas não tem a permissão para digitar, Sandra. Todas essas ações, pessoal, elas são abordagens claras, objetivas. Não foram feitas do acaso, né? Não foi por acaso que essas coisas aconteceram, não foi de uma forma espontânea, foi, de fato, uma criação de um contexto, de um cenário para permitir que essas ações se desenvolvessem com significado, mas também alinhando ao nosso currículo. Pode passar aí a imagem. Está quase acabando, tá, gente? Tá acabando.
E aí eu trago para vocês essa ideia de construção do sentido, né? Qual é o nosso lugar enquanto professores? O nosso lugar é articular o sinal, o contexto e o cenário. O nosso lugar é trabalhar com a palavra, não só com a estrutura da palavra. Quando a gente pensa em alfabetização, a gente não pode restringir o nosso percurso apenas à estrutura da palavra. A gente precisa construir contextos e cenários para que o repertório desses alunos, tanto o repertório linguístico quanto o repertório sociocultural, seja ampliado, que é a coisa que o Paulo Freire mais falava. É a leitura de mundo, mais falava é ótimo, né? Mas é a que eu mais gosto. Que é a leitura de mundo precede a leitura da palavra. A gente só vai conseguir construir sentido para os nossos alunos na alfabetização a partir do momento em que a gente começar a considerar cada vez mais que a gente precisa ampliar esse recorte dos alunos. A gente precisa ampliar a bagagem que eles trazem, o repertório que eles possuem em oralidade, o repertório de cultura que eles possuem, para a gente, então, conseguir apresentar essa palavra, essa estrutura da palavra, esse texto, para que o nosso aluno consiga fazer aquilo que cabe à alfabetização e letramento, que é conseguir compreender esse texto, que é conseguir dialogar com esse texto, promover inferência, né, ter a criticidade necessária diante daquilo que é apresentado para ele. A gente não pode pressupor que a alfabetização ela se restrinja apenas a essa estrutura. A gente precisa sempre construir aquilo que é o contexto social, o que está para além. Aí eu trouxe para vocês que o sinal é a palavra e os demais elementos e ela associado. O contexto é o que vem antes e depois da palavra, o restante do texto, o texto que precede, o texto que sucede, o texto que junto tem relevância para o próprio texto e para o leitor. A gente precisa trazer um contexto que dialogue com esse leitor, que precisa fazer com que aquela bagagem que ele possui possa ser ampliada. E a gente tem o cenário, que é o conjunto de conhecimentos culturais de um processo e a atribuição de sentidos e fatores relevantes para os interlocutores. Então, o nosso papel, enquanto alfabetizadores, é construir possibilidades para esse trabalho com a palavra, levando em consideração esse contexto que vem antes dessa palavra, o que vem depois dessa palavra, e o cenário. Em que contexto, em que cenário essa palavra está? Esse texto está? Aonde a gente encontra, como a gente dialoga, como é que nós vamos articular, fazer o uso social dessa palavra, desse texto? É isso que a gente precisa pensar enquanto alfabetizadores. Pensar nas nossas práticas, levando em consideração, de fato, o que é esse letramento, essa alfabetização? Saindo não só da palavra, mas pensando também nesses elementos culturais, textos e pretextos que existem. Pode passar aí para mim? Eu acho que tem esse textinho aí. Os sentidos, eles são construídos em função do conjunto de informações culturais do falante e de sua comunidade. É por meio dos olhos da cultura que o indivíduo enxerga o mundo. Por isso existe uma relação obrigatória entre a língua e a cultura, sem a qual não podem ser formados os sentidos e sem a qual os sentidos não podem ser associados às palavras ou sinais usados nessa representação. Então, o Ferrarese ele vai trazer justamente essa ideia. A gente tem que alinhar. A gente não pode alfabetizar somente e puramente a partir da estrutura da palavra. Pode passar mais um pouquinho? Acho que tem mais alguma coisinha aí. Isso. E aí eu trouxe só para ilustrar um pouquinho sobre o que é língua e linguagem. Né? A língua é o fato social, cuja existência se funda nas necessidades de comunicação. Isso é Bakhtin, acho que a maioria conhece. A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a música e a dança. E aí eu trouxe a frase que eu falei, que era mais falada, não, mas é a que eu mais gosto, que é a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Para a gente articular a palavra, a gente precisa ampliar essa leitura de mundo. Pode passar a última imagem, ó. Estou acabando no tempo, hein? Estamos acabando no tempo. Estamos acabando no tempo. E a última coisa que eu quero trazer para vocês eu sei que a gente traz alguns autores técnicos, né, para falar sobre a alfabetização, mas o que mais me movimenta em alfabetização
é essa frase aí do Manuel de Barros. Que a importância de uma coisa, ela não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros. Que a importância de uma coisa há de ser medida pelo encantamento que essa coisa produz em nós. Da mesma forma que nós lemos o mundo a partir das nossas experiências. É aquilo que nos encanta, que nos afeta, é a experiência que vai nos afetar, que vai permitir que a gente construa um conhecimento, que estabeleça relações e conexões. São as experiências que nos afetam de verdade, que nos modificam, que nos encantam, que nos permitem estabelecer pontes com o conhecimento e com a aprendizagem. E assim acontece com os nossos alunos também. Essas mesmas experiências que a gente consegue oportunizar a eles, que fazem essa ponte, essa relação com o conhecimento. E sempre lembrando que nós também somos sujeitos sociais, que nós também enxergamos o mundo a partir de quem nós somos, das nossas experiências, e que os professores que nós somos também carregam toda a nossa bagagem social, cultural, a nossa subjetividade, e a gente precisa colocar tudo isso a favor do que é pedagógico dentro da escola, junto com afeto, junto com encantamento, junto com tudo de incrível e de maravilhoso que a gente sabe proporcionar, mas pedagogicamente. Nossos objetivos sempre são pedagógicos. O que eu aprendo quando eu ensino é a bagagem que cada um de nós carrega para dentro da nossa unidade, para dentro da nossa sala de aula. O que a gente aprende com o que a gente ensina, ou eu aprendo com o que eu ensino, é a partir da nossa própria bagagem. Pode passar a última aí, que a gente acabou. Essa é a última. Tem mais uma aí, né? Ai, gente. E tem gente que não vinha levantada. Um monte de coraçãozinho, que bom. Acho que vocês gostaram, então. Fernanda Santoro levantou a mão. Acho que tem tempo para falar, Alessandra? Pode abrir para ela falar? Eu amei esses coraçõezinhos, pode gente. Falar, claro. Fernanda Santoro, você levantou a mão. Pode falar, pode abrir o microfone. Aí eu vou tirar foto desses coraçõezinhos, gente. Eu amei. Eu acho que a Fernanda Santoro desistiu de falar. Alguém, gente, quer falar? Então, já que a Fernanda não quer. Vou agradecer, de verdade, Denise e eu. Ela vai falar por ela também, mas acho que nós somos uma dupla. E a gente está muito feliz, de verdade, de compartilhar as nossas experiências com vocês, as nossas impressões, a nossa trajetória. Foi uma experiência incrível. Eu adorei os coraçõezinhos, adorei as falas de vocês ali nas mensagens. Para a gente é sempre uma experiência muito importante compartilhar e ouvir também o que os nossos pares estão fazendo, conduzindo e entendendo sobre isso que nos une, que é a educação. Então, muito obrigada de verdade por nos ouvir. Muito obrigada por se permitirem, né, com essa chuva, com esse vento, sem luz, estar aqui conversando com a gente, trocando com a gente, é muito importante. Então, agradeço o nome da minha amiga, mas ela vai agradecer também. Muito obrigada, tá? Meninas, é só uma pergunta. Onde a gente coloca o nosso nome? Na presença? Ai, Alessandra. Alessandra, a lista não está conseguindo passar. Você conseguiu abrir a lista? Não, as pessoas não conseguiram abrir a lista e não conseguiram digitar. A lista está fixada no chat. Quantas pessoas? Ó, Fernanda. Fernanda, entra. Ó, quem não conseguiu, entra nesses primeiros 10 minutos em contato no meu privado, que aí eu sinalizo a presença de vocês, tá bom? Tá bom. Fica combinado assim? Tá bom. Quem está aqui presente, a gente vai confirmar com a lista, né? Que está online, junto com o suporte. E aí, quem não conseguiu preencher o Google Forms, entre em contato no privado comigo, dentro desses 10 últimos minutinhos. Assim que acabar a aula, tá bom? Eu preenchi. Já teve 41 pessoas que preencheram. Eu preenchi, então... mas precisa colocar o nome novamente na listagem, Alessandra? Não, se você preencheu, tá valendo. Eu preenchi para poder entrar agora. Então tá bom. Tá bom, então. Gente, então deixa eu aproveitar aqui também para agradecer, me despedir de vocês e agradecer.
Fiquei muito feliz, assim, faço das palavras da Fernanda as minhas palavras. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Alessandra, obrigada, Aline, pelo convite, por terem, né, compartilhado com a gente aí essa noite, todos vocês que estiveram aqui até agora. Vi que até agora nós tínhamos 43 pessoas aqui, o pessoal ficou resistente até o final. Obrigada, muito obrigada, foi ótimo. Assim, estou me sentindo feliz e honrada mesmo de estar com vocês. Amei os coraçõezinhos também, muito obrigada. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho, né, com as práticas de vocês aí, com a nossa troca, trazendo um pouquinho das nossas experiências. A gente está aí também construindo o nosso caminho todos os dias dentro das nossas salas de aula. Então, o que a gente trouxe aqui para vocês é o que a gente, de fato, faz, pratica, né, a nossa vivência em sala de aula. Espero, de fato, que tenha contribuído. Um beijo, muito obrigada. Obrigada. Denise, Fernanda, muito obrigada a vocês. Que noite encantadora. Tá? Muito obrigada, meninas, meninos que estão aí. Sigam a Fernanda, sigam a Denise nas redes sociais, tá? Porque tudo que elas contribuíram tá lá. Tá lá. Poxa. Tá bom? Tem um monte, tem um monte. Muito obrigada, meninas bonitas. Obrigada, gente. Obrigada. Denise e Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por terem aceitado o convite, obrigada por compartilharem da vida de vocês, né? Do ser humano incrível que vocês são, assim, da vontade de fazer o melhor e fazer da educação uma forma de transformação realmente social, né? Na possibilidade da concretude da alfabetização fazer sentido aos nossos alunos. Então, muito obrigada pelas experiências compartilhadas, pelas possibilidades de trabalho aqui que deixaram nas nossas mentes, nos nossos corações. Então, assim, foi uma aula riquíssima. E eu já deixo aqui o convite a todos que estão presentes a participar da nossa oficina de práticas alfabetizadoras agora do próximo sábado, de 8 a meio-dia. Teremos também a presença dessas duas maravilhosas também compartilhando com a gente, agora com a mão na massa, né? A possibilidade de fazer diretamente com os nossos alunos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes, mesmo diante das circunstâncias do tempo do dia de hoje, né? Essa aula ficará gravada para estudos posteriores dos cursistas. E agradecer também ao suporte dos desbravadores digitais por estarem conosco até o momento, dando toda a assistência técnica possível, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para todos vocês. Beijo, gente. A gente se vê sábado. Gente. Tchau, boa noite, até sábado.